gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Boa noite. Meu nome é Amir Klink e eu vou falar um pouquinho do que a gente faz. Essa semana, aliás, antes de ontem, eu cheguei à conclusão que fazer volta ao mundo é muito fácil e envolve pouco risco, porque eu fui dar uma volta no quarteirão de bicicleta, capotei, quebrei 5 costelas e o nariz. Então eu vou pedir desculpas se a voz falhar um pouquinho. Eu não sou palestrante, não sou coach, consultor, nem professor mas eu gosto de navegar. E eu descobri o mundo da navegação de um jeito muito engraçado na rua, nessa rua aqui. Essa aqui é a rua da minha casa em Paraty. Como eu tinha muito medo do mar, eu, com 9 anos de idade, eu gostava de pegar uma canoinha de um pau só, que eu ainda tenho, e eu ia na padaria de canoa buscar pão. Não sei se alguém já foi comprar pão de canoa, mas é muito legal. Não pode demorar porque é ridículo encalhar a canoa na frente da padaria quando a maré é baixa. E assim, percorrendo os recortes da Baía de Paraty, eu fui descobrindo esse universo incrível que a gente testemunha hoje aqui com um evento tão espetacular como esse, num dos espelhos d'água mais bonitos do mundo e que nós tratamos tão mal, uma pena. É uma pena chegar aqui na Baía da Guanabara, num feriado prolongado, e não tem uma velhinha velejando. Deveriam ter centenas de milhares, e eu tenho fé que isso vai acreditar. Eu descobri o mundo da navegação através dessas embarcações incrivelmente simples e toscas, mas que tem tanto conhecimento por trás dessas cores singelas. Cada canoinha dessas tem uma característica diferente, uma aplicação diferente. E quando eu fui estudar economia em São Paulo, eu me apaixonei por um esporte que é maravilhoso, o remo olímpico. E eu me apaixonei porque o remo é um esporte onde não são os mais fortes que vencem e também não são os mais competentes. O remo é um esporte onde o que vence, o que faz um barco vencer, é o conjunto, o sincronismo, a sinergia, a dedicação, o engajamento, a disciplina, a insistência. Tem que treinar todos os dias para um barco se tornar competitivo, no mínimo 3 horas e meia por dia, todos os dias. Não tem sábado, estou indisposto e essas coisas. Eu remei durante 6 anos. Quando eu voltei para Paraty, eu li uma notícia que me impressionou muito. 2 remadores americanos resolveram atravessar o Atlântico de Nova York para a Inglaterra. E quando eu li isso, eu fiquei tão impressionado. Eu falei, eu tenho calos na bunda de remar até hoje. Mas eu falei, tá louco remar, atravessar um oceano remando, sem barco de apoio, né? Sem ninguém ajudando, levando comidinha, não sei o quê. Esses caras perderam o juízo, ficaram loucos, eles vão morrer. Esses caras são doidos, os americanos, eles vão morrer. E 2 semanas depois, eles saíram e morreram. E aí eu falei, meu Deus do céu, matei 2 americanos sem querer. Mas depois eu fiquei pensando, caramba, que ideia absurda, né? Que provocação contra a natureza, tinha que morrer mesmo. E aí eu esqueci da história. 2 anos depois aconteceu uma coisa muito interessante. O barquinho dos americanos capotou, eles nunca foram encontrados. Só que o barco capotado, à deriva no Atlântico Norte, ele foi fazendo o anticiclone do Atlântico Norte, que é horário. Ele passou ao sul da Terra Nova, ao sul da Groenlândia, ao sul da Islândia, ao sul da Irlanda. E 2 anos depois, cheio de cracas, ele chegou na praia que os americanos queriam alcançar.
E eu achei aquilo incrível. E aí eu comecei a estudar por que... Eu sei que a gente gosta de se espelhar pelo sucesso no Brasil, mas no mar a gente aprende muito com os fracassos, principalmente os fracassos dos outros, porque a gente não pode errar muito no próprio barco. E a razão pela qual eles fracassaram era muito interessante, eram pequenas falhas de preparação, de planejamento, era o fato de não ter uma dieta balanceada, era o erro no cálculo da rota, era o erro no cálculo da quantidade de água, não tinha osmose reversa naquela época para dessalinizar a água do mar, né? Eu não sei se você na sua volta ao mundo, você usou osmose reversa, né? E eu achei aquilo tão interessante, porque eram erros quase infantis. E aí, procurando as respostas, nasceu um projeto de 74 páginas, e eu comecei a construir, a desenhar uma rota no Atlântico Sul. Ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul num barco a remo, mas não era uma experiência difícil. O fato é que apenas ninguém tinha feito, só isso. Comecei a desenhar uma rota que era mais ou menos parecida com essa, né? Não tinha Google Earth naquela época, não tinha GPS, não tinha AIS, esses instrumentos maravilhosos que vocês viram agora aqui fora no Boat Show. Comecei a construir um barquinho aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Terminei de fazer o barquinho em São Paulo, e no dia 9 de junho de 84 eu saí de uma cidade na África chamada Lüderitz, uma cidade de colonização alemã, num país muito interessante. Foi o país mais pobre do continente africano, e hoje é o país que tem um dos maiores IDHs do mundo. É o mais elevado IDH do continente africano. Muito interessante estudar a história desse país. Eu saí desse caizinho embaixo da foto, do lado esquerdo, no dia 10 de junho de 84, às 5 horas da manhã. Às 5h25 eu entrei no mar aberto. Esse país é um país impressionante, a Namíbia. Vale a pena conhecer, estudar e ver o poder que a educação proporciona para um país. Tudo aconteceu por causa da política de educação da Namíbia. A Suíça hoje é um país meio sujinho comparado com a Namíbia. Nas primeira semana eu capotei 3 vezes o barquinho. Na corrente de Benguela tinha ondas com 10, 15 metros de altura. Cruzei o meridiano de Greenwich, e no dia 18 de setembro de 84, 100 dias, 6 horas e 20 minutos depois de ter deixado a África, eu ancorei numa prainha linda de Morrer, chamada Praia da Espera, na Bahia. E esse dia foi um dia muito especial na minha vida. É claro que eu estava feliz, mas eu não estava feliz porque eu fui o primeiro que atravessou o Atlântico, porque eu entrei nesse livro idiota aí que vocês ficam lendo toda hora, Guinness Book of Records. Eu não estava feliz porque eu realizei o sonho da minha vida, porque eu me reinventei, porque eu superei as minhas limitações e essas bobagens de autoajuda que vocês ficam lendo toda hora. Eu estava feliz por uma razão absolutamente soberana, sagrada. Eu estava feliz porque eu tinha um plano e eu cumpri. É legal ter um plano e cumprir. Meu plano era atravessar o Atlântico em 109 dias. Cheguei 8 dias antes da data limite. Por que era um dia estranho? Porque eu estava triste. Eu estava triste de ter que sair do barco. Eu adorei a viagem, perdi 22 quilos. O barco estava perfeito, as baterias carregadas, estava tudo funcionando. Peguei 22 tempestades e ainda assim não quebrou. Capotei várias vezes, principalmente no lado africano da travessia. E era triste ter que deixar o barco. Passei 100 dias aprendendo a identificar as baleias, as barracudas, orcas, as focas africanas que vão até 400 milhas para fora da costa. Passei 100 dias fazendo coisas que eu gosto no mar. 100 dias sem ver um maldito gerente de banco. 100 dias sem receber a visita de um oficial de justiça. Eu morava
no paraíso, em Paraty, num lugar que é de fato único no mundo, mas a minha vida não era o paraíso, eu tinha um monte de problemas, dívidas. Eu adorei a viagem, voltei para casa com a Carta do Atlântico, com todos os pontinhos. Já fazem quase 20 anos que eu não sei mais nem calcular, fazer astronomia, porque hoje a gente usa instrumentos maravilhosos, né? O barquinho deu origem a um museu em Santa Catarina, se chama Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. E eu tinha essas fotos de pinguins coladas nas paredes da minha casa. E eu rasguei todas as fotos, porque eu descobri em 100 dias que muito mais legal do que ficar vendo o mundo pelas fotos, pela televisão, é você entrar na foto. E quando você tem esse privilégio de entrar na foto, você vê coisas incríveis que uma foto nunca vai mostrar. Me perdoem os fotógrafos aqui, mas essa é uma foto incrível. Já tinha se passado 20 anos, eu já estava casado com a Marina, que deve estar em algum cantinho aí. A gente já tinha as meninas, mas eu nunca tinha visitado a colônia de St. Andrews, na Geórgia do Sul. É uma região subantártica, mas é muito mais... O Cabo Horn é uma lagoinha, tipo Paranaguá, perto da navegação da Geórgia do Sul. Tem ondas de 25 metros de altura, gelo o tempo inteiro. As colônias de pinguins estão em áreas abertas, não tem onde atracar com segurança. Nenhum desses veleiros de plástico que estão aqui nesse boat show pode navegar lá. Só dá para navegar com um barco de aço feito para bater no gelo, feito para ancorar em 25, 30 metros de profundidade. Então é uma navegação extremamente difícil. E essa foto é engraçada porque não mostra o meu sofrimento. Eu estou realizando um sonho de conhecer St. Andrews, só que eu estou no meio de 1 milhão de pinguins rei, fazendo cocô no mesmo lugar há milênios. É um cheiro insuportável. A foto não mostra o cheiro. Não mostra o cheiro. Só tem um jeito de descobrir, que é indo com o próprio nariz. E essa eu acho que é a beleza de sair para o mar, de navegar, de andar procurando lugares onde ninguém teve antes, ou onde muita gente teve. Essa é a beleza de navegar. A gente sabe de onde a gente está saindo, a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas a gente nunca sabe o caminho que a gente vai fazer. E quando a gente parte, é importante saber o cunho aonde a gente quer amarrar o barco no final da viagem. O cunho, aquela peça de metal desse tamanhozinho, onde é só lá que termina a viagem. Eu hoje tenho mais de 40 viagens para a Antártica. Eu nunca fiz o mesmo caminho. Não canso de ir, nunca fiz o mesmo caminho, não tenho o mesmo caminho. É como um rio, sempre ele é um outro rio, é um novo rio. Quem bateu essa foto foi a Marina, e eu mencionei para ela uma frase que eu ouvi do Jacques Cousteau. Não sei se todo mundo aqui lembra do Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau, quando ganhou o primeiro Oscar do primeiro filme dele, de mergulho ao redor da Terra, vinham aqueles jornalistas idiotas lá, puxar saco. Ai, que maravilha, lindo, vai mudar o mundo. Ele falou, não, meu filme não vai mudar o mundo. Meu filme não serve para nada, ele só serve para estimular as pessoas a irem para o mar. E ele falou em francês, ça ne sert à rien, il faut aller voir. O filme não serve para nada, porque é preciso ir ver. É linda a frase dele, é muita humildade, muita ousadia. Desmerecer o próprio trabalho e mostrar que ele apenas era um estímulo para as pessoas não ficarem sentadas no sofá em casa, vendo Netflix, canal off, essas bobagens aí. Eu adorei, minha mulher ficou tão impressionada com essa frase, que ela fechou a empresa dela, uma empresa próspera, resolveu ser fotógrafa, e hoje ela é uma baita fotógrafa, faz exposições em vários lugares do mundo, já fez exposição na Antártica, agora ela está fazendo uma exposição de fotos dela, fotos pelágicas, né, fotos de lugares remotos, na Alemanha, nem sei aonde é que ela vai fazer, não vou poder acompanhar. Então essa experiência de ir ver, de levar o próprio nariz, é uma experiência que os barcos proporcionam para a gente.
Todos os anos a gente faz uma viagem de Guaraqueçaba até Paraty. Eu tenho uma marina em Paraty. Nós somos obrigados, a cada 100 barcos que a gente tem lá, tem uma embarcação de resgate. E essas lanchinhas de resgate em São Paulo são meio caras, não sei o quê. A gente compra de estaleiros, parceiros lá em Santa Catarina, e são botinhos abertos, motorzinho de 40, e a gente vem navegando lá de Joinville, do sul, até Paraty, passa pelo canal do Varador, uma região absolutamente espetacular, que não sei se graças a Deus ou infelizmente é muito pouco conhecida. E a gente faz essa experiência todos os anos. Nesses 100 dias no mar eu descobri uma coisa incrível, mais legal ainda do que entrar na foto que a gente imagina para a nossa vida, para o nosso futuro, é você fazer essa foto. E essa foto aqui eu tenho muito orgulho dela. Eu levei 10 anos para fazer essa foto. Eu já tinha viajado como tripulante, ignorante, não entendia nada de mar. Eu mexia com vaca em Paraty, passei 9 anos fazendo queijo, mussarela, mas não entendia nada de barco. E eu queria fazer um barco que pudesse viajar por todas as longitudes do planeta, sem nenhuma forma de apoio externo, por todas as latitudes navegáveis do planeta. E assim nasceu o Paraty 2, que é um barco incrível, foi o primeiro veleiro nas Américas construído 100% com estruturas deformadas a frio. Aqui no Brasil ninguém valoriza isso, mas esse barco é admirado na França, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, porque era uma ideia extremamente ousada. Foi o primeiro monocasco no mundo sem um único quilo de chumbo. E quando a gente anda com esse barco como laço, quando a gente anda com esse barco na Europa, num lugar chique, todo mundo fala, nossa, mas que proposta ousada, quem foi o engenheiro naval que inventou isso? Eu sempre falo, foi um desdentado do Ceará. O que inspirou a gente a fazer um barco de 120 toneladas sem lastro, não tem 1 quilo de lastro, foram as jangadas de Piúba do Ceará. A jangada de Piúba do Ceará, que infelizmente não existe mais, se existir deve existir uma meia dúzia, é a única embarcação do mundo com um conceito de estabilidade de forma e que não tem leme. Se pegar meu amigo aqui, o Torben Grael, maior velejador de todos os tempos, ele não sabe manobrar uma jangada de Piúba, não tem leme. Como é que dirige uma jangada de Piúba? Um barco sem leme. Exatamente. Com balanço do mastro para frente e para trás, exatamente igual a uma prancha de windsurf. Quem inventou o windsurf não foi um bonitinho musculoso lá da Califórnia. Quem inventou o windsurf foi um pescador do Ceará. Então me apaixonei, e quando eu olho para essa foto eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque eu fiz esse barco para navegar 10 anos, naveguei 22 anos com ele, fiz esse barco para navegar 100 mil milhas, naveguei 500 mil de milhas, achei que eu nunca ia me desfazer dele, e o ano passado eu vendi o barco. Eu não queria vender, mas é uma máquina muito cara para uso privado, mas eu fiquei feliz porque eu não vendi para um milionário idiota que vai encher o barco de peladonas e peladões, que vai deixar o barco morrendo na varanda do Yacht Club. Eu vendi o barco para o governo da Suíça, para um programa de pesquisa nos polos que o governo suíço financia para escolas do mundo inteiro. Lindo propósito. É como se você colocasse um filho no mundo que encontra um caminho muito mais bacana do que aquele que você queria para ele. Fiquei feliz também porque minha conta bancária nunca tinha visto tanto zero. Os suíços são chatos pra caramba, mas eles pagam rigorosamente, corretamente. E quando eu olho para esse barco hoje de perto, em cada centímetro dele eu vejo o empenho das pessoas que se esgoelaram para que ele tivesse nesse dia coberto de neve na Baía de Port Lacroix.
Esse barco me ensinou muito, foi ele que me permitiu levar a minha família para a Antártica. E nesse processo eu descobri que quando a gente faz aquilo que a gente gosta e quando a gente faz bem feito, a gente contamina as pessoas que estão próximas da gente. E eu acabei contaminando toda a minha família. A Marina acho que já foi, sei lá, mais de 15 vezes para a Antártica. Com o Paraty 2 ela foi algumas vezes. Virou uma baita fotógrafa graças a esse barco. Eu fiquei orgulhoso também, eu fico muito orgulhoso olhando para esses barcos incríveis e para o padrão que tem hoje a construção náutica no Brasil. Essa foto me enche de orgulho porque eu não sabia disso. Os suíços estavam há 5 anos pesquisando quais são os melhores barcos para exploração no mundo. Escolheram 10 barcos no mundo, todos barcos icônicos, mas elegeram um só, esse barco, um barco brasileiro. Se eu soubesse disso antes, eu ia botar mais um 0 na conta dos suíços. Mas é bacana quando a gente tem o trabalho da gente reconhecido. E eu adoro mostrar o quanto essa experiência que eu tive com os barcos regionais do Brasil foi importante. O livro mais importante que eu li na minha vida é um livro de um almirante brasileiro. Infelizmente a gente não reconhece o talento dos brasileiros. Ele escreveu um livro em 1888 que se chama Ensaio Geral sobre as construções navais indígenas do Brasil. E esse livro pretendia mostrar a riqueza de embarcações regionais que o Brasil tem. Nenhum país no mundo tem a diversidade de barcos regionais que o Brasil tem. E nenhum desses intelectuaizinhos nossos lá de São Paulo sabe disso. Nenhum. Porque eles leem pouco. Nenhum. Esse almirante Antônio Alves Câmara, estava tão impressionado com os comentários jocosos dos almirantes ingleses. Coitadinhos dos brasileiros, não sabem navegar, aquelas embarcações toscas, rafts, eles falam, jangadas. Não. Imagina, a jangada de Piúba é uma embarcação de uma sofisticação incrível, saveiros de pena. Eu não sei se vocês acompanharam um evento, aconteceu recentemente aqui, aliás, no mundo, é um evento inédito na história da navegação no mundo. Tem uma categoria de veleiros franceses, que são trimarãs gigantes, que se chamam Ultime, ULTIM. E nasceu uma categoria de barcos Ultime, que tem 32 metros de comprimento, por 23 metros de largura, por 37 metros de altura. E esses barcos andam a 44 nós de velocidade. Nenhuma lancha que está aqui dentro, com onda de 10 metros, consegue alcançar 40 nós de velocidade em alta mar. Quebra. No mar liso pode ser que passe. E esses barcos que foram feitos no início para serem operados por 14, 15 tripulantes, acabaram de completar uma volta ao mundo em solitário. Um evento absolutamente épico. Infelizmente a imprensa brasileira, ignorante que é, não soltou uma única nota. Um desses barcos teve que fazer uma escala de emergência e parou aqui no Rio de Janeiro. São máquinas lindas. Quando a gente olha para esses trimarãs Ultime, uma característica que eu até esqueci de comentar num vídeo que a Marina, a minha mulher, fez, quando tem um standzinho aqui, não sei onde que está aqui agora, que fala dos barcos da Bahia, dos saveiros de pena. Quando a gente olha o mais paupérrimo saveiro de pena, com mastro autoportante, que nem o meu barco, o Paraty 2, o topo da vela no mastro é quadrado, tem uma segunda retranca quadrada. Exatamente essa solução que os computadores dos franceses alcançaram. Quer dizer, depois de décadas de evolução, com investimentos quase comparáveis aos da NASA, eles chegaram na mesma conclusão que um bando de baianos usa há séculos. É incrível, é uma pena que muito pouca gente documente isso. Eu queria conhecer a Antártica, e a primeira vez eu fui como tripulante. Depois eu voltei e falei, eu não sou bilionário, não sou militar e nem cientista. Só tem um jeito de fazer que nem os franceses, fazer o barco mais ou menos no quintal de casa e ir para lá. E
Meu plano inicial era só fazer um barco para ir para a Antártica e conhecer e voltar. E aí aconteceu uma coisa engraçada durante anos. Meus amigos falavam: imagina ir sozinho para a Antártica, você tem o risco de ficar preso no gelo. Imagina ficar um ano preso sem ninguém te alcançar, ficar 9 meses sem ver um ser humano, 8 meses preso no gelo. E um dia eu estava no banheiro pensando, o banheiro é um ambiente onde a gente tem a mente mais criativa. Eu estava no banheiro pensando, eu falei: caramba, mas de repente ficar preso num lugar onde ninguém me alcance durante um ano, esquiando, escalando, mergulhando, isso pode ser o paraíso. E assim, numa brincadeira, eu falei: quer saber, eu vou transformar o risco no meu objetivo. Não vou mais fazer um veleiro para ir para a Antártica, eu vou fazer um veleiro para ficar preso um ano lá. E essa experiência aconteceu, ela durou 22 meses, eu fiquei 14 meses na Antártica, foi uma das viagens mais bonitas que eu já fiz. Eu era completamente ignorante, não sabia a diferença de um veleiro para uma baía, para uma banheira. Eu desci para a Baía Dorian, e como previsto, em fevereiro começou a esfriar, em março o mar começou a flocular, e no fim do mês, pumba, eu estava preso e só sairia desse lugar no verão do ano seguinte. E aí aconteceu outra coisa engraçada. Esse ano passou como se fosse um fim de semana prolongado, que nem a gente está tendo agora. No meio do inverno, essa foi a foto do último sol do primeiro verão, e essa foto da lua, não é do sol, mas parece o sol. E essa foto do dia 21 de junho, Midwinter Day, é o eixo do inverno no hemisfério sul. E nesse dia eu estava desesperado, não porque eu estivesse sozinho na Antártica, não porque eu estivesse com frio, eu estava desesperado porque eu falei: meu Deus, 2 meses e 12 dias para o sol voltar e está tudo atrasado, minha vida está um inferno. Meu sonho não era ter um barco maravilhoso, meu sonho era ter uma diarista. Não era para fazer companhia, era para me ajudar a consertar as coisas no barco. Então foi uma experiência bonita, passou rápido. E no segundo ano eu fiz um negócio bacana que, até onde eu sei, nenhum outro navegador fez até hoje. Eu resolvi descer para lá do Círculo Polar Antártico, e eu acabei fazendo o maior espectro de latitudes que um veleiro pode fazer até hoje. Nenhum outro veleiro fez. Eu fui até 68 graus de latitude sul, e do sul eu subi até 82 graus de latitude norte. Opa. Oi? O Paraty desceu até 68 sul, depois eu subi o Atlântico todo, fiz apenas uma escala no Ártico. Fiquei acho que 6 semanas no Ártico, e na volta do Ártico eu compreendi finalmente que meu objetivo não era voltar para casa, não era voltar para Paraty. Meu objetivo era amarrar o Paraty no mesmo cunho de onde ele tinha saído, na mesma pecinha de metal. E foi o que aconteceu no dia 5 de outubro, depois de 642 dias de ausência do Brasil. Eu estou entrando pelo lado esquerdo da foto, e foi muito engraçada a chegada. Eu estava muito feliz, estava 18 quilos mais magro. Eu não sabia que eu ia chegar nesse dia, estava feliz porque eu estava chegando também uma semana antes. E de repente, quando eu entro na baiazinha de casa onde estava a minha poita, tinha um barco me esperando com meu melhor amigo, uma turma de 10 pessoas. Às 5 e pouco da manhã, quando eles me viram, eles começaram a celebrar a minha chegada, e pulavam, e gritavam, e urravam. E eu falei: meu Deus, que celebração meio escandalosa essa hora da manhã, ninguém grita desse jeito. E eles pulavam e acenavam e pulavam e não paravam. E eu comecei a ficar desconfiado. Estava 79 dias sem ver um ser humano. Quando a gente fica tanto tempo sozinho, a gente começa a ficar desconfiado de seres humanos. E aí eles queriam que eu parasse no barco deles. E aí eu falei: Herman, eu estou há quase 80 dias no mar, só falta 100 metros para acabar a viagem. Não quero subir em outro barco. E 3 minutos depois dessa foto,
A viagem acabou do jeito que eu sonhava, eu voltei com um barco muito melhor do que o barco que tinha saído, tudo funcionando, eu estava em perfeita forma física, e eu pisei nessa prainha de Jurumirim, e os 10 no outro barco não paravam de gritar, e aí eu cheguei à conclusão que tinha alguma coisa errada. E aí eu fiquei olhando, e aí eu vi que o mastro do barco deles balançava só para um lado, e finalmente eu entendi o que tinha acontecido. Eles conseguiram encalhar na única pedra que está no meio da baía, estavam pedindo socorro, não estavam celebrando a minha chegada, estavam pedindo socorro para sair da pedra. Eu fiquei tão indignado com aquilo, falei, não vou socorrer, tem que aprender com os erros. Daqui 6 horas a maré sobe e eles vão sair. E quando eu entrei na minha casa, eu tive o maior choque da minha vida. A minha casinha, a casinha de praia, essa casinha que a gente mesmo que fez, atrás do coqueiro. E eu lembrei que a última coisa que eu falei no Brasil, eu pedi para o rapaz que ficou cuidando da casinha consertar a janela da cozinha, que é aquela janela à direita do coqueiro. E aí esse rapaz falou, ó, Samir, eu não posso consertar porque hoje é noite de lua e eu vou pescar goiamum. Goiamum é um caranguejo grandão, não é aquele caranguejo de mangue normal. Eu falei, bom, boa pescaria. Eu voltei, e aí ele jurou pela mãe dele que na segunda-feira ele ia consertar a janela. Eu voltei 642 dias depois, quando eu entro em casa a janela estava quebrada ainda. Quando eu fui tirar satisfação com ele, o que aconteceu com a janela, ele me deu uma resposta que me deu tudo o que eu tenho hoje. Ele olhou para mim nos olhos e falou, Samir, quando perguntei da janela, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela. E nessa hora eu tive um choque, eu falei, quer saber? Não quero esperar mais 5 anos no mar para fazer a próxima viagem, quero fazer disso a minha profissão, quero construir barcos para os outros, quero navegar todos os anos para a Antártica. E foi assim que a gente acabou fazendo uma sequência maravilhosa de viagens, muitas e muitas delas são viagens totalmente inéditas, 2 circunnavegações completas do continente antártico, sem escalas, nem quebra-gelo, nem outro barco fez isso além da convergência antártica. Essas paisagens começaram a ficar recorrentes. Essa foi a primeira circunnavegação que eu fiz em alta latitude, uma viagem dificílima, não quebrou nada no barco, nada, não quebrei uma unha, não machuquei ninguém. Essa foi a segunda viagem ao redor do continente antártico, e aí a cada ano a gente tinha a chance de voltar para lá, até o dia em que a Marina, minha mulher, falou, Amir, nós não queremos mais ficar esperando você voltar a cada verão, a gente não quer ficar esperando na praia, a gente quer ir junto. E assim a gente levou a primeira vez as meninas para a Antártica, elas tinham entre 5 e 8 anos, e levamos várias vezes, mas aí a gente paga na terra os pecados que a gente comete. E aí uma das nossas filhas, essa moreninha, que está no lado direito do colo da Marina, há um tempo atrás pediu o meu barco emprestado, falou, pai, seu barco está pronto para uma volta ao mundo. Eu falei, tá, você emprestaria para outra pessoa? Eu falei, claro. E você me deixa navegar em solitário? Eu falei, sim. Então posso pegar seu barco? Eu falei, Tamara, nunca. Não. Mas por que não, pai? Eu falei, filha, se eu te der o barco pronto na bandeja, eu vou perder os 2. E aí ela entendeu, ela não ficou chateada, ela entendeu que no mar a gente tem que construir o próprio caminho. Você não herda as coisas. Você tem que fazer o seu caminho, não tem como cortar caminho, não tem como ser esperto, ser malandro. Não tem malandragem no mar. E eu não sei porque no Brasil a gente cultua essa história da malandragem. Eu não gosto de Macunaíma. Eu não gosto do herói covarde, promíscuo, preguiçoso. Eu sinto muito. A gente tem que fazer o próprio caminho, escrever a própria história. E foi assim que eu entendi que no fim das contas, não são os recordes, as empresas, os barcos lindos que a gente faz que importam, mas são as histórias que a gente constrói. E as meninas entenderam isso, elas foram crescendo e elas passaram a entender. Eu podia levar elas na Disney,
mas eu espero morrer sem ter que ir para Disney. Eu espero que eu morra antes de ter que ir para Disney. E elas perceberam que você tem que fazer o seu próprio caminho. Essa menina moreninha, a Tamara, no ano passado atravessou o Atlântico sozinha, num barco incrivelmente vagabundo, 7 metros de comprimento. E exatamente agora, nesse momento, a gente falou com ela ontem, ela está sozinha no Ártico há 7 meses sem ver um ser humano, fazendo a mesma coisa que eu fiz na Antártica. Ela acha que é totalmente diferente, só porque é no outro lado da Terra. E ela deve soltar dentro de 3, 4 semanas no máximo. E aqui é o barquinho dela que chama Sardinha. Está feliz da vida. Ela aprendeu tudo que ela não sabia sobre navegação, sobre a vida no Ártico, os tipos de peixe, tratamento dos alimentos, manutenção. E eu não tenho mais autoridade moral para dizer, volta minha filha. Então a gente fica preocupado, mas eu acho que esse exercício de contaminar a família com as coisas que a gente gosta de fazer é muito gratificante. E é gratificante porque a gente também contamina pessoas distantes do nosso convívio, e eu acho que essa é a função de um evento como esse. Então espero que vocês fiquem contaminados. A nossa Disneylândia era isso aqui. Elas entenderam que atrás dessas velejadas lindas em Paraty tinha um processo dolorido, árduo, onde a gente brigava, gritava, acabava o dinheiro, tinha dúvidas técnicas, problema de corrupção, né, que é um inferno no Brasil, né, impressionante, né, como burocracia completamente insensata. Mas depois desse processo, elas entenderam que a experiência passa a ser autêntica. Então elas gostavam de acompanhar no estaleiro os barcos que a gente foi construindo para outros clientes. O Thierry tinha esse sonho de fazer barcos para viagens longas, barcos mais simples, mais resistentes, e era um sonho mútuo nosso. Então ver um barco saindo pela porta do estaleiro e pegando a água pela primeira vez, a primeira tempestade, o primeiro gelo, é emocionante. Cada barco é como se fosse um filho que a gente manda para o mundo. Eu tenho certeza que cada expositor aqui mostrando os seus barcos também sente isso. Quando ele vende um barco, é um filho que ele está botando. Às vezes esse filho dá trabalho, o dono é chato, enche a paciência, o barco quebra, mas é uma experiência muito gratificante. E eu queria terminar minha apresentação com um pequeno vídeo muito simbólico para a nossa família, que foi a Marina que fez. E é um vídeo bacana porque tem o Paraty 2, né, esse barco que agora está na Europa. Provavelmente a gente vai encontrar ele na Groenlândia daqui a algumas semanas, porque eles vão tentar encontrar a nossa filha, a Tamara. E olhando nesse vídeo, depois é que a gente percebeu só no vídeo que a Tamara voltou da sua primeira travessia com 20 e poucos anos e, por coincidência, ela amarra o barquinho dela no primeiro cunho do primeiro cais que eu construí em Paraty, que para mim é um cais muito simbólico. Ela tinha centenas de cunhos para amarrar, mas não, sem saber, ela escolheu aquele cunho e ela fez um gesto muito bonito. Ela sabe que eu gosto de plantar coqueiros. Ela trouxe duas mudinhas de coqueiro, uma para a mãe, outra para o pai. A Marina levanta o chapéu para a filha chegando no Brasil. E eu quase cometo uma gafe monstruosa, porque quando ela joga a amarra para o meu barco, eu quase deixo a amarra cair na água. Se eu deixasse cair na água, eu não sou supersticioso, mas seria um presságio muito, muito ruim. E é um vídeo muito simpático, não sei se a gente vai conseguir abrir. A gente levou uma canoinha de Paraty para navegar na Antártica. Era muito divertido quando vinha um navio, desses navios de turismo de ultra luxo, né, com aquelas americanas gordas, milionárias todas. A gente escondia o nosso veleiro e fazia um ataque surpresa no navio com a canoinha a remo. E as americanas falavam, oh my God, nativos. Não tem nativos na Antártica. Elas aprenderam a identificar as espécies, conheceram crianças de outros barcos também,
quando elas enchiam a paciência, a gente largava elas numa ilha sem predadores, ia buscar no outro dia. Elas aprenderam a fazer um iglu. O Paraty 2 fez mais uma invernagem. E essa nossa base náutica em Paraty está à disposição de vocês, quando você quiser levar o seu barco agora circunnavegador. Seja bem-vindo, chama Marina do Engenho. E esse ano finalmente a gente conseguiu a licença para aumentar o número de vagas. É uma atividade muito bonita, emprega muita gente. É uma pena que a náutica é vista no Brasil como uma atividade elitista, mas não é. E o mundo náutico é um mundo de 1000 possibilidades. Para vocês terem uma ideia, muito mais poderoso ainda do que esse mercado náutico aqui de lazer, é o mercado da pesca esportiva no Brasil. Eu acabei de chegar da Amazônia agora. Vocês não fazem ideia das estruturas que tem para a pesca esportiva, onde os participantes acabam se tornando embaixadores da preservação. Eu tive agora no Salto Ângelo, lá no Rio Juruena, que junto com o Telespires forma o Tapajós. É uma coisa de uma beleza totalmente ímpar no mundo, e a gente quase não fala disso. Só que tem gente lá que está fazendo coisas bonitas. As formações são infinitas, né? Os tipos de... E aqui, a história que as meninas ensinaram para a gente. Não importa o tamanho da empresa, quanto eu ganho, o tamanho das coisas que a gente faz. O que importa é, no fim das contas, a história que a gente escreve. E elas escreveram uma historinha delas. Hoje elas falam em vários lugares do mundo. A Marina fala super bem. Está fazendo exposições em lugares icônicos, em vários lugares. Escreveu um monte de livros de história, de fotografia, livros infantis que fazem sucesso. E ela encontrou um caminho e uma história que são muito bonitos. E aqui, a travessia que a Tamara fez, terminou a segunda o ano passado. E esse é o videozinho da chegada dela. Bom, espero que vocês construam grandes histórias. Obrigado pela paciência. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.